enfrentou muitos problemas. E houve muitas divisões, por causa que faltou a unidade. Mas, meus queridos, quando o apóstolo Paulo, um pastor preocupado em ver os cristãos unindo as suas forças e também desejosos que todos vivessem a verdadeira unidade, ele começou a aconselhar, e ele tinha consciência que os cristãos precisavam unir as suas forças para vencer as batalhas, vencer as guerras, para vencer as divisões e para que eles pudessem manter o laço da unidade de uma forma que o nome do Senhor viesse a ser glorificado em suas vidas. Meus queridos, 2019 está descortinando a nossa frente. Não sabemos o que vai acontecer diante de nós nesse novo ano, mas eu creio, irmãos, que é um ano para nós vivermos em unidade, e um ano para nós unir as nossas forças, e unidos batalhar contra o mal, batalhar contra tudo aquilo que quer destruir a unidade, a união da igreja, porque o salmista já dizia: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A igreja, irmãos, ela sempre foi e é o povo escolhido de Deus. A igreja é o povo de Deus. E como a igreja é o povo de Deus, o inimigo sempre vai batalhar para desmotivar, desanimar esse povo. A igreja é um organismo vivo e dinâmico, a qual Cristo amou intensamente e se entregou pela igreja. Se Jesus amou a igreja, eu, como discípulo de Cristo, eu também preciso amar a igreja e unir as minhas forças para que o nome de Cristo venha a ser glorificado em todas as tarefas que veio promover e veio solidificar, que veio trazer maturidade e desenvolvimento espiritual a esta igreja. Uma das coisas mais belas, uma das coisas mais importantes na vida do crente é que o crente pertence a uma igreja. Você pertence à igreja. Aí você pertence à igreja que é de Jesus, Jesus que é o Senhor dessa igreja, a misericórdia do Senhor te alcançou. A Bíblia diz: antes você não era povo, mas agora você é povo. Antes você não tinha alcançado misericórdia, mas agora você foi alcançado pela misericórdia. O que precisa ficar bem claro na sua vida é que todos os que receberam a misericórdia de Deus, todos que receberam a salvação em Cristo Jesus, todos os que renunciaram às paixões de uma vida velha e pecaminosa, entregaram a sua vida a Cristo, agora você pertence a Deus e você pertence à igreja. Você pertence à igreja. Não tem como uma pessoa dizer: eu entreguei minha vida a Jesus, mas não quero estar na igreja. A igreja foi escolhida desde a fundação do mundo, e na soberania divina, Deus foi chamando homens que fizeram parte do seu propósito aqui na terra, e na soberania de Deus, Ele chamou você para pertencer a esta igreja. Você é a igreja do Cristo vivo, você pertence ao Cristo que é vivo e está entre nós. Entre os muitos que foram chamados por Deus, nós temos Abraão, temos Isaac, temos Jacó, temos os filhos de Jacó, e Deus foi chamando, e Deus formou uma grande nação, e em todo o tempo Deus agiu através da nação de Israel, e prometeu através desse povo abençoar
todos os povos, todas as nações da terra. Porém, pela desobediência de Israel, foi impossível as promessas de Deus ser totalmente realizada na vida desse povo. Mas chegou o momento que o Emanuel, o Deus conosco, o Cristo habitou entre nós. Foi o Emanuel, o Deus conosco, e Cristo habitou entre nós e deu a sua vida mediante a sua morte, mediante a sua ressurreição. O propósito de Deus foi realizado para salvar a humanidade, e em Cristo você se tornou o Israel de Deus, em Cristo você se tornou o povo de Deus, e assim Ele remiu você do pecado, Ele concedeu salvação para você, e você pertence a uma igreja a qual Jesus intercedeu. Deus, Ele rogou ao Pai, disse: eu peço para que eles possam estar unidos. Irmãos, que nada venha arrebentar com a unidade da igreja. Portanto, a igreja é mais do que um grupo de pessoas, um ajuntamento de pessoas que decidem reunir-se num lugar. A igreja é o povo de Deus, escolhido para pertencer a Cristo Jesus. E aqui nós nos reunimos não em volta de uma pessoa, de um título, de uma denominação. Mais do que isso, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e em Cristo nós vamos nos aperfeiçoando para que a misericórdia do Senhor venha a ser derramada em nossa vida, e que em tudo nós possamos glorificar o nome do Senhor. A igreja, irmãos, ela está caminhando dia após dia para uma vida separada desse mundo vil, desse mundo imoral, desse mundo destituído da glória e da graça de Deus. A igreja é chamada para viver semelhante a Cristo. A igreja, ela é chamada para ser parecida com Cristo. E cada dia você ouve uma palavra, cada dia você vem à igreja para meditar, e a palavra vai falando ao seu coração. Tudo que acontece num culto é para aperfeiçoamento da sua vida, para você ficar mais parecido com Cristo. A igreja é esse povo escolhido para representar Cristo aqui no mundo, e todo crente precisa ser o canal competente da manifestação da misericórdia, do amor. Todo crente, ele foi chamado para ser parecido com Cristo e para ser bênção na vida dos outros. Chegou o tempo de cada crente fazer uma avaliação de como está a sua unidade e como está a sua força. Cada crente precisa fazer uma avaliação de como ele está empregando sua força para a unidade da igreja e dos seus propósitos desse mundo. A sua vida e a escolha de Deus para você fazer parte da sua igreja aqui na terra é uma dádiva de Deus para você. Meus queridos irmãos, pertencer à igreja é uma dádiva, é um presente. Na soberania de Deus, Ele escolheu você, e você é privilegiado entre os bilhões que existem no mundo. Entre os bilhões que nunca ouviram falar de Jesus, Deus resolveu escolher você. E você pertence à igreja de Jesus. Isso é privilégio, irmãos. Ser crente em Jesus é um privilégio. Pertencer à igreja é um privilégio. Em Cristo sua vida tem um potencial de forças que você, quem sabe, nunca imaginou. Eu quero dizer, é
tempo de você unir essa força que Deus te deu, porque você é um crente, e você precisa unir essa força para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Não importa a sua idade, não importa seu grau de instrução, não importa a sua posição social, o que importa é aonde você está investindo a força que Deus te deu. Meus queridos, ainda que a sua força seja pequena, ainda que a sua força seja fraca, mas se essa força estiver unida, se estiver unida com uma outra força, coisas extraordinárias dos céus vão acontecer no meio da igreja. Se cada um pegar esta força que tem, ainda que seja fraca, mas se unir com outra força, o inferno será desbaratado. Os milagres serão algo natural no meio da igreja. Todos os crentes têm que ter consciência que, unindo a sua força, coisas mais significativas, coisas mais relevantes, coisas que você jamais imaginou ou experimentou, vão acontecer quando forças são concentradas no mesmo propósito de glorificar a Deus e de propagar as boas novas do Evangelho. Você precisa, como cristão, avaliar como está a sua força. Avalie a sua força pelo amor que você tem por Deus. Se for para avaliar como está a sua força, baseado no amor que você tem por Deus e pela sua obra aqui na terra, pela obra missionária, pelo interesse que você tem em meditar na palavra de Deus, como seria a sua força? Se avaliar a sua força pelo desejo que você demonstra em glorificar o nome de Jesus através das tuas atitudes, como estará a tua força? Se a tua força fosse avaliada de acordo com o amor que você tem pelos outros irmãos, pela ajuda que você faz em manter a unidade na igreja, se a tua força fosse avaliada pela tua unidade com outros irmãos, com os irmãos da igreja, como seria a tua força? Você precisa avaliar a sua força que Deus tem te dado, pela disposição que você tem em lutar pelo crescimento da igreja em todos os sentidos, porque Deus deu força, Deus dá coragem, Deus dá ânimo, mas você precisa exercer, senão essa força vai diminuindo, porque Deus te deu força, mas você precisa colocar em atividade. Se fosse a força avaliada pela maneira que você age, pelas suas atitudes, que força você demonstraria? Você precisa avaliar a sua força pela disposição que você tem em servir a igreja com os seus talentos, com a habilidade que Deus tem te concedido. Você precisa fazer uma avaliação. Como está a minha força? Eu quero dizer que você está diante do Deus que dá força, do Deus que encoraja, do Deus que anima, do Deus que está contigo, do Deus que diz: não temas, porque eu sou contigo, eu te esforço e te ajudo. Aleluia! Forças unidas para o bem e para o crescimento da igreja sempre vão resultar em conquistas retumbantes, em paz profunda no meio da igreja, numa alegria contagiante entre a membresia, quando o povo se une para buscar a Deus, para buscar a presença do Senhor. Os céus se abrem e todos os obstáculos são superados. O inferno é desbaratado e o nome do Senhor Jesus é exaltado na vida dos crentes.
ainda que sua força seja pequena ou fraca. Mas se você colocar essa força à disposição do Mestre e unir essa força com os demais irmãos, o Espírito Santo vai potencializar essa força a ponto de milagres acontecerem de maneira natural todos os dias na vida da igreja. E a igreja está precisando experimentar os milagres de maneira natural. Mas isso acontece quando toda a igreja se une, para que os céus se abram. Toda a igreja se une com o mesmo propósito, de exaltar, de glorificar, de magnificar o nome do Senhor na sua vida e nas suas atitudes. Querida igreja, o crescimento desta igreja, em todos os aspectos, sempre vão depender de cada um que está aqui nesta noite. De cada um unir as suas forças para ver esta cidade salva, para ver o nosso estado salvo, para ver o nosso Brasil servindo ao Senhor. Todo o crescimento da igreja, no que tange a qualidade, no que tange a quantidade, no que tange financeiramente, no que tange a sua vida espiritual, a sua vida de intimidade com Deus, estará na mobilização da força de cada crente. Na obra do Senhor, ninguém pode ficar de fora e ninguém vai fazer muitas coisas se ficar isolado. Nós precisamos entender que Jesus orou pela nossa unidade. O que aconteceu com Neemias na reconstrução dos muros de Jerusalém é o grande modelo de inspiração para todos nós cristãos no dia de hoje, para alcançar os objetivos de reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias percebeu que ele precisava unir as forças de cada um e canalizar essa força para o mesmo alvo. Todos estavam com medos, todos estavam sentindo quase nada, mas cada um, através da liderança de Neemias, deram o que foi possível, uniram as suas forças, e quando cada um uniu a sua força, os muros foram sendo restaurados. Um sozinho não conseguia fazer nada, mas quando as forças foram unidas, os muros foram reconstruídos, e os inimigos ficaram apavorados. Para alcançar os objetivos de reconstruir os muros de Jerusalém, Neemias percebeu que precisavam eles unir as forças. E assim, meus irmãos, cada um foi se engajando, e todos motivados pela liderança de Neemias, eles começaram a reconstruir. Neemias não permitiu que pessoas que não queriam unir forças, pessoas que, quem sabe, estavam ali desmotivando, pessoas que adentraram para apenas dizer é impossível, nós não vamos conseguir, pessoas que queriam tirar o entusiasmo, tirar a motivação, tirar a alegria. Neemias não permitiu que essas pessoas entrassem entre as fileiras daquele povo que estava sendo animado para reconstruir os muros. Sem dúvida, a igreja será mais forte se todos os seus membros e congregados estiverem dispostos a unir as suas forças para que as metas venham ser conquistadas e o nome do Senhor Jesus Cristo ser glorificado. Meus queridos, sempre que a igreja unir as suas forças, vitórias serão conquistadas. Mas eu quero dizer nessa noite que o inimigo das nossas almas, Satanás, o inimigo das nossas almas, não dará
trégua e lutará de diversas formas para demover, para desestabilizar cada crente nos objetivos para qual cada um foi chamado. Sempre que o povo de Deus unir suas forças para realizar a obra do Senhor, surgirão diversas frentes de oposições e outros males, porque o inimigo, ele se incomoda quando ele vê um povo unido, quando ele vê o povo de Deus unido, quando ele vê o povo de Deus com um objetivo claro de glorificar a Deus. O inimigo não se conforma. Eu quero dizer nessa noite que a vida cristã é uma guerra contínua. E no livro de Neemias, principalmente no capítulo 4 e capítulo 6, percebemos ali diversas formas que o inimigo usou para tentar paralisar a unidade do povo no objetivo da reconstrução dos muros de Jerusalém. O que eu percebo nesta caminhada pastoral, que é impossível fazer a obra de Deus sem oposição. Existe uma orquestração infernal contra a liderança, contra o povo de Deus de forma intensa. Quando a igreja une as suas forças para fazer a obra de Deus, o inferno se agita, o mundo se levanta e há uma conspiração aliada de todos os lados para impedir que os objetivos venham ser alcançados. No caso de Neemias, vemos os inimigos cheios de ira e inventando todo tipo de calúnias, de injúrias, de difamações, de escárnio contra o seu líder. Os opositores de Neemias fizeram de tudo para demovê-lo do alvo, do propósito da reconstrução do muro. Eu quero dizer nessa noite que Neemias enfrentou as provocações mais terríveis, os escárnios, as calúnias, as chacotas contra Neemias foram terríveis, foram implacáveis. Consequentemente, o inimigo é o mesmo, e ele tenta fazer isso nos dias atuais também. O maior perigo do ataque do inimigo não foi a violência dos diversos métodos difamatórios, mas foi na tentativa de infiltrar-se no meio do povo, para dizer que era do povo, para enganar o povo e para desvirtuar o povo do alvo da reconstrução do muro. A confusão que eles estavam fazendo visava distrair o povo para que o povo tirasse os olhos do objetivo que era a reconstrução do muro. Meus queridos irmãos, infelizmente, não é nada diferente nos dias de hoje. Os ataques hoje também são pesados, são também difamatórios, são injuriosos, são humilhantes, são provocativos, são caluniosos, são mentirosos. E as chacotas são terríveis e maldosas contra o povo de Deus e contra os líderes e contra os pastores. Os inimigos, naquela época, tentaram paralisar a obra, provocando desânimo interno, pois, sem dúvida, um povo desanimado não tem como unir forças. Um povo desmotivado não tem como unir as suas forças para alcançar os alvos e os objetivos. Um povo desanimado sempre olha para as circunstâncias e sempre vai dizer: é impossível, não vai dar, não vamos conseguir. Volta e meia, os ataques eram tão intensos que pelo menos Neemias teve que reunir o povo pelo menos três vezes.
em resolver os problemas internos, porque os problemas que vinham de fora estavam provocando problemas internos. E os problemas internos, quando o povo começa a olhar para os problemas, a olhar para as dificuldades, a olhar para os ataques, eles tiram o alvo, tiram os olhos do objetivo. E aí é um perigo terrível. Querida igreja do Senhor, Jesus, na sua oração, ele orava, dizendo: Pai, eu sei que eles vão enfrentar batalhas, eu sei que eles vão enfrentar guerras, eu sei que eles vão enfrentar lutas, mas eu estou orando para que nada disso venha arrebentar a unidade do povo. Querida igreja, venha o que vier em 2019, não permita que nada arrebente com o objetivo, com o alvo que Deus colocou no seu coração, que é marchar impolutamente, marchar de maneira olhando para Cristo, marchar de maneira com passos firmes, para que realmente o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Sabemos que as injúrias, os boatos, as mentiras e as calúnias visavam destruir com aquele povo. E com Neemias, tal como Neemias, ele disse uma coisa: eu estou fazendo uma grande obra, e eu não posso parar, e eu não posso descer. Você foi chamado para fazer uma grande obra. Você foi chamado para fazer uma grande obra. Você não pode se envolver com coisas que querem desvirtuar você da verdade do Evangelho, da simplicidade do Evangelho. O inimigo tem consciência que uma igreja unida é difícil dele conseguir penetrar. Meus queridos, nesse ano de 2018 que está terminando, sem dúvida, foi um ano que as lideranças da igreja foram atacadas de toda a maneira, para tentar desestabilizar o povo, para tirar o povo do alvo. Quantas chacotas, quantas mentiras, quantas calúnias, quantas difamações contra a liderança de departamento, quantas chacotas e injúrias contra os pastores, contra o líder de uma igreja ou de um departamento. Foram ataques de todas as formas e de todas as maneiras, mas Neemias dizia, e nós também precisamos dizer: estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Neemias sofreu difamações, Neemias sofreu calúnias, Neemias sofreu mentiras sobre mentiras, maldades sobre maldades, calúnias sobre calúnias, injúrias sobre injúrias, boatos sobre boatos. Diziam: sabemos a tua intenção, Neemias, você quer tomar o lugar do rei, você está se unindo com o povo e dizendo para o povo estar unido, para você ser o rei aí de Jerusalém. E foram inventando mentiras, e foram inventando calúnias, mas Neemias, ele ficou firme no propósito, e ele dizia: eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. O inimigo das nossas vidas e seus agentes humanos sabem que um povo unido para a realização de qualquer coisa, sempre os alvos vão ser atingidos quando a igreja se une para alcançar um objetivo. Sendo assim, sempre o inimigo vai levantar todo tipo de tranqueiras, todo tipo de obstáculo, todo tipo de barreiras, todo impedimento para que os objetivos não venham ser alcançados. Mas essa igreja tem objetivo. Nós temos alvo. Nós temos alvo para ganhar essa cidade para Jesus.
Nós temos alvo de ser uma igreja mais avivada. Nós temos alvo de ser uma igreja mais animada, de ser uma igreja mais unida, de ser uma igreja com trabalhos relevantes que venham glorificar o nome do Senhor. Nós temos alvo de sermos parecidos com Jesus. De sermos parecidos com Jesus. E eu desafio você, meu querido irmão, todo dia do ano, dizer: Senhor, eu quero ser parecido contigo. E se você deixar o Espírito Santo dirigir os teus passos, guiar a tua vida, em cada dia de 2019, você vai ficar mais parecido com Jesus. E o inimigo não vai conseguir tirar você do alvo, do objetivo. As batalhas serão ferrenhas. Eu quero dizer, meus queridos irmãos, não pensem que 2019 não vai ter lutas, não vai ter problemas. O próprio Jesus disse: basta cada dia o seu mal. Mas a palavra de Deus diz também: Senhor, ensina-nos a contar nossos dias para alcançar coração sábio. Contar dias não é contar hoje é segunda-feira, hoje é dia 31, hoje é ano 2018, hoje é dezembro. Não é assim que se conta para alcançar coração sábio. Se conta assim: Senhor, eu quero ser uma bênção para ti nesse dia. Espírito Santo, toma conta da minha vida, que os meus atos, que as minhas atitudes venham glorificar o teu nome. Se todo dia você se levantar e dizer: Senhor, eu quero ser cheio da tua graça nesse dia, você vai ter um ano diferente. Que as tuas expectativas não venham estar na mudança de governo que vai acontecer amanhã. Não, a expectativa do povo crente não está no governo, embora nós oramos para que ele faça um bom governo, mas a nossa expectativa está em Deus. A nossa expectativa está em você viver cada dia desse próximo ano cheio do Espírito Santo. E você tendo uma vida cheia do Espírito Santo, 2019 será um ano inigualável, será um ano diferente, será o ano dos anos na tua vida, se cada dia você for cheio do Espírito Santo. Porque uma vida cheia do Espírito Santo não tem tempo para se envolver com calúnias, com mentiras, com difamações, com coisas que querem tirar você do alvo. Mas você tem um alvo de ser parecido com Jesus. Você tem um alvo de ir para o céu. É para lá que nós estamos indo, é para lá que nós estamos caminhando, porque a nossa pátria, a nossa terra, a nossa motivação maior é os céus. E para lá que nós estamos caminhando, com passos firmes, com passos seguros. Lutas vêm de todo lado, vêm ataques de todo lado, mas o nosso alvo é os céus, o nosso alvo é Cristo. E para nada desviar nossa atenção, só se tivermos uma vida cheia do Espírito Santo. É tempo de nós unir nossas forças. Nós temos que unir nossas forças para agradar a Deus acima de qualquer outra atividade. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, você é responsável em não permitir que nada venha arrebentar a unidade dessa igreja. Essa igreja unida, ela vai ultrapassando os obstáculos, as barreiras e as armadilhas.
e nada vai deter esta igreja, porque essa igreja tem um alvo, essa igreja tem o Senhor dessa igreja é Jesus, e nós temos um alvo: conquistar essa cidade para Jesus. Aleluia. Meus queridos, os céus contam com atitudes de sua parte, que venham trazer unidade para dentro da igreja. Crentes unidos são crentes que acreditam nas promessas de Deus, mesmo nas horas mais desencorajadoras e difíceis da vida. Mas crente unido, ele ultrapassa os embates da vida, e ele tem um alvo, o alvo de ser parecido com Jesus. Crentes unidos são crentes que acreditam nos milagres que Jesus tem para realizar no meio do seu povo. Crentes unidos são crentes que amam a igreja e se unem à liderança da mesma, para que os objetivos venham ser alcançados. Precisamos unir nossas forças para amar a Deus acima de qualquer coisa. Nós precisamos unir nossas forças para amar nosso próximo, para que possamos realmente olhar para o nosso próximo e atendê-los nas suas dificuldades, nos seus momentos mais difíceis. Nós precisamos unir nossas forças para discipular o maior número de pessoas, para ajudar as pessoas a entender a palavra de Deus. Quem convence é o Espírito Santo, mas quem fala do Cristo, quem fala a palavra de Deus é você, meu querido irmão. E nós temos que se unir para falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Jesus vai voltar. Muitas coisas mudam, muitas coisas mudaram, mas a mensagem do Evangelho não mudou. A mensagem do Evangelho é única: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Ele vai voltar. Precisamos unir nossas forças para consolidar um novo convertido na igreja, para que eles possam entender o Evangelho, para que eles venham ser batizados e para que eles venham a frutificar na igreja. Precisamos unir nossas forças para que toda a igreja, todo crente venha ter obediência, venha ter respeito, venha ter temor à palavra de Deus. Nós precisamos unir nossas forças para, com muito amor, mas precisamos sim confrontar aqueles crentes acomodados, aqueles crentes conformados com aquilo que estão vivendo. Você não pode se conformar com aquilo que já aconteceu na tua vida. Quem sabe já aconteceu muita coisa boa, mas você apenas está tateando aquilo que Deus tem para você. Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para você. Você precisa experimentar o extraordinário. Você precisa experimentar a intimidade com Deus. Você precisa conhecer a Deus de maneira mais profunda. Precisamos unir nossas forças para criar os cultos, para que os cultos a Deus venham a ter um clima mais abençoador, venha a ter um ambiente de mais paz, de adoração, de reverência, de louvor, de alegria, de sentir a presença de Deus. Meus queridos irmãos, o clima de um culto, o ambiente de um culto não depende só do pastor, não depende só da mensagem do pastor, mas depende da maneira que você pisou quando adentrou na porta da igreja. Se você adentrou na porta da igreja dizendo: eu vim para te adorar, Senhor, eu vim para te louvar, eu vim para buscar a tua presença, o culto vai ser diferente, o culto vai ser abençoador. Mas se você estiver no culto
E com a tua mente lá fora, com a tua mente nos problemas do dia a dia, com a tua mente nos programas televisivos que você está perdendo porque você está na igreja. Você está na igreja, mas teu coração está em outro lugar. Aquele culto, aquele ambiente pode ficar pesado, pode ficar sem a liberdade do Espírito Santo agir naquele culto. E muitas vezes você sai murmurando e dizendo: que culto pesado, que culto ruim, que culto difícil. Mas o culto quem faz é você. E você precisa unir a tua força para que o ambiente de um culto venha ser repleto da misericórdia, da bondade e da presença do Eterno no nosso meio. Precisamos unir nossas forças para que todos os crentes venham sentir essa presença gloriosa do Espírito Santo. Nós precisamos unir nossas forças para que cada crente venha ser um fazedor de diferença. Nós precisamos unir nossas forças para que a paz, a alegria, a prática de serviço, de servir, de unidade possa estar derramado no coração de cada crente. Cada crente precisa entender que foi chamado para servir. Você não foi chamado para fazer nada. Não, e você vai servindo quando você adora o Senhor. Você vai servindo quando você vai glorificando ao Senhor. Você vai servindo quando você abre teu coração para o Senhor. Mas também você vai servindo quando você coloca teus talentos e tuas habilidades à disposição do Senhor. Meus queridos, você tem uma força que Deus te deu, ainda que você acha fraca, ainda que você acha nada, mas você tem o querido Espírito Santo, que pega essa pequena força que você acha que tem, que é quase nada, mas você colocando isso nas mãos do Senhor, o Espírito Santo vai potencializar, e a tua força, junto com a força de outro, coisas extraordinárias vão acontecer em 2019. É tempo de você unir tua força, é tempo de você unir tua força também na contribuição, em dizimar, em ofertar, para que possamos sim construir muito mais templo nessa cidade e adquirir outros terrenos em bairros que precisam também ter uma igreja. Precisamos unir nossas forças para fazer mais pela obra missionária. Eu agradeço a todo crente, eu agradeço a cada irmão que tem dizimado, que tem ofertado, e a cada irmão que tem o seu carnê missionário, a todos os irmãos que têm ofertado a obra missionária. Através disso, nós ajudamos hoje mais de 60 ou 70 cidades pequenas que precisam dessa ajuda. Nós temos os missionários nos países que nós temos em alguns países, nós temos os missionários em Cuba, nós temos em África, e todo mês essa oferta vai, porque você tem unido o seu pouco com outros, e assim tem formado uma quantia que nós temos ajudado muitas pessoas, mas há muito mais o que fazer. É preciso ser feito muito mais. E não conseguimos fazer muito mais, porque alguns ainda não uniram suas forças, alguns ainda não uniram as suas ofertas, alguns ainda não uniram os seus dízimos com outros dízimos, para que os objetivos venham ser alcançados. Mas nós precisamos também unir nossas forças em oração. Meus queridos, a história espiritual de um crente, a história espiritual de uma igreja, está escrito na sua unidade em suplicar a Deus em oração. E eu quero dizer nesta noite, nesses últimos momentos de 2018, nós precisamos unir nossas súplicas em oração.
Nós precisamos unir nossas forças para orar. Quando o povo une as suas forças para suplicar diante de Deus, o Todo-Poderoso, quando nós oramos, coisas extraordinárias, milagres, o mover dos céus se torna algo normal e natural no meio da igreja. Os milagres, as maravilhas, os quebrantamentos, os batismos com o Espírito Santo, coisas de Deus precisam acontecer na igreja, mas vão acontecendo à medida que a igreja vai unindo suas vozes em súplica a Deus. Deus deseja derramar um avivamento sobre a sua igreja, mas nada acontece antes dos joelhos se dobrarem e dizer: Senhor, derrama da tua graça sobre nossa vida. Quando uma igreja, quando um grupo se une para orar, não se tem dúvida que o grande avivamento vem, o despertamento entre a membresia se torna evidente. Quando a igreja se une para orar, as suas atitudes começam a ser parecidas com atitudes de Cristo. Se percebe quando um crente ora ou quando um crente não ora. Precisamos unir nossas forças na oração. Nós precisamos unir nossas forças na verdadeira adoração ao Senhor. Meus irmãos, não podemos permitir que as circunstâncias contrárias da vida, as complicações, as lutas, os tempos difíceis venham apagar ou enfraquecer a nossa adoração ao Senhor. Uma igreja que se une para adorar a Deus, ela está ocupando o seu coração com o próprio Deus e não com as suas necessidades. Quando eu adoro, eu chego à presença do Senhor. Muitas vezes eu não preciso orar em súplicas falando da minha necessidade, mas quando eu começo a adorar ao Senhor, aquela adoração vai chegando como cheiro suave até o trono da graça. E o céu se abre, e as vitórias e os milagres começam a ser reais na vida do crente. Uma igreja que se une para adorar a Deus, ela está oferecendo o melhor da sua vida ao Senhor. O melhor da sua vida é a sua adoração. Antes de você pedir, antes de você suplicar, comece a adorar ao Senhor. E você vai ver que o teu 2019 será diferente. Será diferente. Precisamos unir nossas forças num compromisso verdadeiro com Deus. Meus queridos, é hora de nós termos compromisso com esta obra. Nunca se vivenciou uma época de tantos crentes sem compromisso com Deus e a sua obra. Ninguém quer mais compromisso com Deus. Muitas vezes a gente vê na igreja uma pessoa tendo muitos cargos, uma pessoa fazendo muitas tarefas, porque muitas vezes se tem muita gente, mas ninguém quer compromisso. Todos querem ser servido, mas ninguém quer servir. A igreja unida não é assim. A igreja unida, cada um faz a sua parcela, cada um dá a sua cooperação. Mas nós vivemos uma época de inércia, vivemos uma época de conformismo, vivemos uma época de acomodação, vivemos uma época onde tem o comodismo e a falta de compromisso tem chegado a níveis preocupantes. Precisamos viver um novo tempo e assim unir nossas forças para sermos comprometidos com Deus
e com a obra de Deus. Nós precisamos estar alinhados com o propósito que Deus tem para essa cidade. E Deus não vai procurar um não crente, Deus não vai procurar um terreiro de macumba, Deus não vai procurar uma organização lá fora. Deus vai procurar a sua igreja, e você é a igreja do Senhor. E Deus vai procurar você para Ele avisar, para Ele realizar o que Ele quer realizar nessa cidade. Ele só poderá realizar se você tiver compromisso com Deus, compromisso com a obra de Deus. Meus queridos, eu termino dizendo: nós precisamos unir nossas forças para vivenciarmos uma igreja totalmente cheia do Espírito Santo. Nós precisamos unir nossas forças e dizer: ó Deus, fende os céus e venha a tua graça sobre nossa vida. É hora da igreja rasgar o seu coração e dizer: precisamos de ti, Espírito Santo. Davi, no momento de angústia, porque até tinha falhado, mas chegou um momento que ele dizia: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. A igreja precisa se unir e dizer: Senhor, quem sabe nós temos sido orgulhosos, quem sabe nós temos sido displicentes, quem sabe nós temos ocupado mais tempo com as redes sociais da vida do que com a tua palavra. Chegou o momento, quem sabe, que nós precisamos adentrar para um novo ano, confessando nossas faltas e dizendo: sim, Senhor, nós temos ocupado mais tempo nos WhatsApps da vida do que no WhatsApp das páginas da tua palavra. Chegou o momento de nós falarmos ao querido Espírito Santo: nós precisamos de ti, Espírito Santo. A imensa prova da unidade de uma igreja é a mesma render-se à atuação total, a sua vida rendida ao Espírito Santo. Se você quer viver, a prova que uma igreja está unida é quando ela rende-se ao Espírito Santo. Se você ainda está endurecido, se o Espírito Santo não tem liberdade para agir na tua vida, é prova que você não está unido. A presença do Espírito Santo sobre uma igreja que une suas forças é visível, pois quando o Espírito Santo tem liberdade em atuar numa igreja, os comportamentos são alterados, as atitudes vão ficando parecidas com as atitudes de Cristo, e coisas maravilhosas vão acontecendo no meio da igreja. A chave principal para uma igreja unir suas forças e viver e avançar em unidade é a liberdade que ela vai dando para que o Espírito Santo venha atuar na sua vida e no seu meio. Meus queridos, aconteça o que acontecer, venha o que vier, mas o Espírito Santo é o Senhor dessa igreja, e Ele precisa ter liberdade em nossas vidas, e Ele precisa ter liberdade em nossos corações, e que possamos unir nossas forças para buscar a presença do Espírito Santo, e que o Espírito Santo não venha fazer o que aconteceu numa igreja, lá numa igreja da Ásia. Jesus teve que sair, é como o Espírito Santo ficou batendo para o lado de fora, porque não tinha mais liberdade para operar dentro da igreja. Vamos unir nossas forças para que o Espírito Santo nunca venha se retirar desta igreja. Mas se depender de você, aonde o Espírito Santo vai ficar? Para o lado de fora
ou dentro da igreja. Que você possa se unir em oração, que você possa se unir e quebrantar seu coração e dizer: Espírito Santo, não saia da minha vida, não saia dessa igreja. Em um mundo desunido, em um mundo atribulado, num mundo confuso e com tantas maldades, hoje, infelizmente, as maldades se vê até dentro da igreja, mas a atuação do Espírito Santo vai trazer mudanças significativas na tua vida, e vai trazer mudanças significativas nesse departamento. Uma igreja que avance em unidade, uma igreja que une suas forças para a glorificação do nome de Jesus, é uma igreja que vai experimentar a intimidade com Deus. E quando Deus começa a ser íntimo de uma pessoa e de uma igreja, irmãos, o culto é diferente, o viver daquele crente é diferente. Você não pode ficar de fora do que Deus quer realizar nessa igreja. Você não pode ficar de fora das promessas que Deus tem falado para esta igreja, através dos seus ungidos. Quantas mensagens você já ouviu daquilo que Deus quer fazer nessa igreja? Mas se alguma coisa ainda Deus não fez, porque Deus está esperando que você venha unir a tua força com outra força, para que o extraordinário possa acontecer. O tempo de você unir a tua força é agora. O tempo de você unir a tua força é hoje. O tempo de você se unir é já, antes que seja tarde demais. Coloque-se em pé nesse momento. Meus queridos, é tempo de nós unir nossas forças. Você, quem sabe, conjectura entre você e diz: pastor, as minhas forças se acabaram. Foram tantas lutas, foram tantas coisas erradas ou coisas que eu ouvi, que as minhas forças se esvaziaram. Mas Jesus está aqui nessa noite. O Espírito Santo está aqui para renovar as tuas forças, para fortalecer a tua fé. E você precisa unir essa força que você acha fraca. Mas chegou o momento de você unir com outra força, e que venha ter uma unidade no meio da igreja, unidade de propósito, unidade nos corações, que venhamos estar unidos para que realmente Deus possa realizar o que Ele deseja no meio da sua igreja. E você vai ver o que vai acontecer. Eu creio que se você unir a tua pouca força que você acha com as outras forças, o extraordinário dos céus vão acontecer no meio dessa igreja. E 2019 será um ano diferente. Se Deus permitir, você chegar no final de 2019, e quando você chegar no final de 2019, você vai olhar para trás e você vai dizer: foi diferente, porque você uniu a tua força com outra força. Não tente fazer tudo sozinho. Não tente pegar a tua força e dizer: eu vou fazer do meu jeito. Não, pega essa tua força, une com outro, e vamos unir com os propósitos que Deus tem para esta igreja. E coisas significativas e relevantes vão acontecer. Meus queridos, é tempo de viver essa verdadeira unidade. Jesus orou por essa unidade.
Jesus suplicou por essa unidade. E você vai ficar de fora? Jesus chorou por essa unidade. E eu creio que o Espírito Santo foi enviado por Jesus para trabalhar a unidade no meio do seu povo. E o Espírito Santo quer trabalhar essa unidade. Não permita que nada venha arrebentar essa unidade. E assim nós vamos ter conquistas que nunca alcançamos, mas que há promessa de nós alcançarmos se nós estivermos unidos. Baixe sua cabeça. Vamos falar com Deus. Em nome de Jesus, nós nos rendemos a esta palavra, ó Deus. Nós nos rendemos a esta mensagem e nós confessamos juntos que nós queremos ser a resposta da tua oração. Nós queremos ser esta resposta para este tempo. Nós queremos ser essa resposta para esta igreja. Nós queremos ser a tua resposta, ó Jesus. Tudo que nos distancia, tudo que nos afasta, tudo que nos deixa longe um dos outros e de ti, nós rogamos para que sejam eliminados em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tudo que esteja a drenar as nossas forças, Pai, nós rejeitamos em nome de Jesus. Dai-nos paixão pela comunhão, dai-nos paixão para estarmos juntos, dai-nos amor profundo, desperta, aviva o nosso sentimento de cuidado e de estar juntos uns com os outros. Ah Deus, eis-nos aqui. Espírito Santo, batiza-nos. Espírito Santo, venha nos imergir em ti, de sorte que nós não venhamos nos mover na nossa individualidade, no nosso individualismo, em nosso egocentrismo, mas em cada movimento, em cada ação, em cada realização, possamos estar juntos, possamos comungar, podemos estar em comunhão. Nós rogamos um avivamento em nossa unidade, em nome de Jesus. Caiam por terra as barreiras, caiam por terra as paredes, que as pontes sejam construídas, que os abismos sejam preenchidos, que os montes sejam aplainados e que nós possamos viver o melhor tempo de unidade em nossa história, que seja atraído toda sorte de bênção para as nossas vidas em unidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fortalece-nos, fortifica-nos. Nós não abrimos mão desta unidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dar um abraço ao seu irmão, dizer: eu me uno a ti. Vamos unir nossas forças. Diz para o seu irmão: vamos unir nossas forças. Vamos unir nossas forças. Vamos unir nossas forças. Vamos unir nossas forças. Aleluia. Há uma força em tua vida. Há uma força que o Espírito Santo te dá. Une essa força e o extraordinário vai acontecer. Oh, aleluia. É tempo de unir essa força. É tempo de unir essa força. É tempo de unir essa força. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia.
Meus queridos, dentro de minutos vamos passar para o outro ano, mas como sempre a gente faz, vamos passar orando. Mas antes de adentrarmos, eu quero apresentar o pastor Romão. Chega aqui, pastor Romão. Aleluia. Família do pastor Romão, a esposa Cristiane. Aleluia. Ok. Ela deu uma saída com o filho. Ok. Está chegando ali. Ok. Ali está a irmã Cristiane com os filhos, se estiver por aí. O pastor Romão é um pregador itinerante, já pregou aqui nessa igreja diversas vezes e veio morar na cidade por um sentimento e também sentimento da parte de Deus, e nós queremos que ele seja abençoado nessa cidade. Ele continua sendo pregador itinerante, mas também estará ajudando aqui nos cultos de quinta-feira e nos cultos de sexta-feira, e também nas congregações durante a semana, porque no final de semana sempre ele está cooperando em outras igrejas, né? E que Deus abençoe essa família, que eles venham ser poderosamente abençoados por Deus. Amém. Os irmãos querem dar boas-vindas a eles. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe. Vamos orar por eles. Pai querido, aqui está a família do pastor Romão, pastor Romão, a irmã Cristiane, com seus filhos, que dirigido por ti, houve esse sentimento de morar nessa cidade, que eles venham ser bênção para essa cidade e também que eles possam ser bênção para o Brasil e mundo, através das mensagens que sempre tu usa teu filho para trazer as mensagens dos céus. Continue usando essa família, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Cante conosco e em seguida vamos, depois desse cântico, nós vamos dobrar os joelhos para passar para o outro ano de joelhos dobrados. Aleluia. Cante conosco. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo que assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Aleluia. Meus queridos, 2018 está ficando para trás. Momentos sem dúvida histórico para a nossa vida.
passar de um ano para o outro na presença do Senhor. Esse é o melhor lugar que você poderia escolher para estar, é na casa do Senhor. E que você possa sentir essa presença do Espírito Santo, a presença de Deus de uma forma muito especial. E que o ano que vai adentrar venha ser um ano diferente na tua vida, diferente na tua casa, diferente no teu casamento, diferente na congregação onde você congrega, no departamento onde você trabalha ou você pertence, a igreja do Senhor. Nós queremos que venham de forma abundante as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas, mas para isso precisamos estar unidos e unir as nossas forças. Nós vamos nesse momento, nós vamos dobrar nossos joelhos. Quem não puder dobrar os joelhos, sentado mesmo, mas eu quero que você abra o teu coração, rasgue o teu coração na presença do Senhor, rasgue o teu coração na presença do Altíssimo. Sinta a presença do Senhor, que venha a ser um ano diferente. Peça ao querido Espírito Santo para te visitar. E você que não é batizado com o Espírito Santo, quem sabe nessa virada você vai falar em outras línguas. Deixa o Senhor te usar. Fale com Deus, rasgue o teu coração diante da presença do Altíssimo. Deixa Deus te abençoar. Vem, querido Espírito Santo.